nosso tema para nós hoje aqui, preste atenção, hein? Um tema interessante que vai dar para desenvolver aqui, o nosso telespectador internauta ficar atento. O tema é psicose e psicopatia. Psicose e psicopatia. Vai dar para explicar a diferença dos dois aí, Fernando? Vai. Então, Faria, o negócio é o seguinte, muita gente acha que o psicopata, ele é um doente mental. Não, não é. Tá? A psicose é o seguinte, a psicose, geralmente a pessoa que tem uma psicose, ela está em sofrimento mental. É um doente mental. Então ali ela vai ter alucinações, delírios, viu, Faria? Então é diferente, pode ser tratado com medicamento. Então, né? Esse filme... Precisamos falar sobre Kevin. Eu prometo que eu não assisti, vou colocar aí para assistir. Ô, Faria, esse filme, ele tem no YouTube de graça para quem quiser assistir. Está lá disponível para quem quiser assistir. Esse filme, ele vai ilustrar exatamente o que nós estamos falando aqui, a diferença entre o psicótico, tá, que é o doente mental, e de um psicopata. O psicopata, gente, ele já nasce com uma deficiência no sistema límbico, tá? Ele nasce, é uma malformação que a pessoa já... Então, o psicopata, ele já é cruel e malvado desde criancinha, como vocês vão ver no filme, tá? Então, isso aí é para mostrar, gente, que hoje a ciência já provou o seguinte, que o psicopata, ele tem uma deficiência no sistema límbico, viu, Faria? O sistema límbico tem duas amígdalas, dentro, fica aqui no centro do cérebro. E essas amígdalas, no psicopata, elas são atrofiadas, tá? Elas são 20% menores. E isso aí já foi detectado desde o século XIX, por um médico italiano que chama Carlos Lombroso, César Lombroso, tá? E depois, no século XXI, tá? Através de um médico brasileiro que chama Ricardo Oliveira, que é um neurologista, através daquelas ressonâncias magnéticas, ele mostrou que o problema do psicopata realmente já é cerebral, tá? Então ele não consegue sentir as emoções que uma pessoa normal sente. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um psicopata e uma pessoa normal. O psicopata eles puseram na ressonância magnética e aí começaram a mostrar filme de pessoas sofrendo, um pôr do sol maravilhoso, e o psicopata ele não tinha nenhuma reação. Ou seja, mostrando fatos ruins, fatos bons e o cérebro, exato, ele não mantinha. Então quer dizer, essa região do não se alterava? Nada faria. Tá? Não tinha alteração cardíaca, nada, respiração, não suava a mão. Aí eles puseram uma pessoa normal. E essa pessoa, na hora que via as coisas, ela começava a suar, tinha taquicardia. Reagia de acordo com o que via. Exatamente. E o psicopata, ele é assim, ele não reage. Ele não tem sentimento, não tem amor, ele não sente culpa, frio. Ele não tem medo. Tá? Pessoa fria. Fria. E ele consegue fingir todas as reações de um ser humano normal. Por exemplo, ele consegue fingir que está apaixonado, tá? Ele consegue fingir que ele está com medo, ele consegue fingir que ele é uma pessoa boa, ele consegue manter empatia com as pessoas. Aliás, o psicopata, viu, gente, é aquela pessoa que fala tudo aquilo que você quer escutar. Ah, nossa senhora, achei uma pessoa maravilhosa. Tudo que eu tenho vontade de escutar, ele me fala. Tá? Então, quer dizer, o psicopata ele é um predador. É manipulador. Tá? Manipulador, mentiroso, e é um artista, gente. Eles têm uma veia artística de interpretação que eles colocam uma Paula Altran, uma Fernanda Montenegro dentro do bolso. Tá? São muito melhores do que eles. Tá? E são de forma natural. Tá? Agora, o doente mental, gente, não. Doente mental, ele é louco. Vamos dizer assim, ele sofre mentalmente, o pessoal chama de louco, e às vezes ele fica louco mesmo, tá? Mas isso com medicamento controla. O psicopata não tem tratamento, tá? E nos países de primeiro mundo, viu, Faria? Quando eles vão presos, eles são separados, celas separadas, tá? O pessoal lá já separa para não misturar com preso comum, para não estragar os presos comuns. Então são pessoas assim, muito perigosas, viu, Faria? E que estão em posições em que o poder está por trás. Então eles gostam de procurar profissão, por exemplo, ser juiz, promotor, tá certo? Eles gostam de ser políticos, tá? Então todas essas profissões que a pessoa pode ter poder sobre uma pessoa normal, eles buscam.
Tá? Agora, é difícil você encontrar um psicopata professor. Tá? Eles não vão querer ser professor, não vão querer ser enfermeiros, também não acho. É muito raro. Porque nesse caso são pessoas que estão ali para ajudar. Para ajudar. Não é a característica deles. Não. O negócio deles, vocês vão achar psicopata entre executivos, tá? Entre gerentes de bancos, entre... Até engraçado que até uma vez eu assustei quando eu vi lá o ranking das profissões que eles procuram profissões religiosas. Por exemplo, são pastores, padres. São dominantes. Tá, né? Quer dizer, eles gostam de ficar ali para poder dominar as pessoas mais fracas. Tá certo? Medicina, por exemplo. Geralmente o psicopata ele quer ser o quê, Faria? Ele quer ser cirurgião. Tá? Entre os médicos clínicos, aquele clínico geral, você não acha psicopata, mas entre cirurgião, sim. Está na mão dele. Exato, porque ele quer ter o poder de Deus. Tá certo? Então, e aí os políticos, você vê, por exemplo, esses corruptos, que são contumazes, que não estão nem aí para o povo, roubam, tá? Não tem sentimento de culpa nenhum. Então, são esse tipo de gente aí que a gente vê. Bom, então hoje nós vamos continuar abordando psicose e psicopatia. Então são os dois temas, praticamente em um só, para a gente fazer a diferença aí. Então o Fernando trouxe para nós e a gente vai continuar abordando, trazendo mais exemplos e mostrando principalmente características, né? Quem sabe a pessoa está se enquadrando, claro. Sabe ou faz de conta que não sabe também. Não, o psicopata ele é danado. Pois é. Então, agora isso aí é importante que nós estamos falando, viu, Faria? É para as vítimas. Porque aqui eu não estou falando para psicopata, porque isso aí não tem jeito, tá? Só tem dois jeitos, ou prisão, encarceramento perpétuo, que é o lugar deles. Agora, eu estou falando mais isso aqui, gente, para alertar as possíveis vítimas. As pessoas saberem quem está ao lado. Exato, né? Depois nós vamos falar a característica da presa que o psicopata gosta. Tá ok, então nós vamos para um rápido intervalo comercial. Hoje abordando aqui psicose e psicopatia. Fernando, você falava no intervalo aqui nos bastidores, o psicopata ele é um problema seríssimo, né? Que ele consegue manipular tudo e todos. Tudo e todos, viu, Faria? É um problema sério para a sociedade. Agora, é mais sério ainda para aquelas pessoas que são as possíveis vítimas dele. Então é para essas pessoas que eu estou falando, porque psicopata é perda de tempo, tá? Não tem solução. Então, gente, quais são as possíveis vítimas de um psicopata? São as pessoas boazinhas, são aquelas pessoas que não sabem falar não, são aquelas pessoas generosas, tá certo? Que não sabem ver, porque o psicopata, gente, vocês acham que ele é bobo, que é feio? Não, geralmente o psicopata ele é muito bonito, tá? Tem uma apresentação bem alinhada, são pessoas que sabem conversar, são pessoas que têm uma inteligência acima da média, tá? Não são bobos, são pessoas muito bem instruídas. Tem postura, compostura, sabe falar no momento certo. São pessoas assim que não aceitam escutar um não. Olha só, olha bem, eles não aceitam escutar um não, tá? Então isso aí já é um ponto de proteção para a pessoa aprender. Tem que prevalecer a vontade dele. Isso. Então, por exemplo, se ele vê uma pessoa que tem autoestima, tá? Uma pessoa de autoestima elevada, uma pessoa que sabe se autoafirmar, que sabe falar não quando é não, sim quando é sim, ele dá meia volta. Ele fala, isso aí eu não quero mexer não, tá? Então ele vai procurar pessoas mais frágeis, pessoas boas, pessoas generosas, pessoas que gostam de agradar os outros, viu, Faria? Fernando, então no caso aqui, a psicose é totalmente o inverso do psicopata. Gente, psicose, tem muita gente que fala, não, psicopata é uma doença da psique. Não é, gente, não tem nada a ver, é uma doença cerebral, a pessoa já nasce com ela. Quem for assistir o filme do Kevin, vai ver que a criancinha, desde que nasceu, já não prestava, tá? Já era uma coisa diferente. Os pais é que tampavam o sol com a peneira. Porque esse tipo de psicopata, ele já começa a se mostrar a partir dos 4, 5, 6, 7 anos de idade. Tá? Começa a judiar de bichinho, começa a fazer intriga com os coleguinhas na escola, tá certo? É mentiroso. Então, é uma boa característica, com relação aos animais, porque aí essas pessoas acabam judiando os animais também. Judia. E outra coisa, eu já vi casos, por exemplo, viu, Faria, que o menino era mais velho
Aí nasceu a irmãzinha, aí o que aconteceu? Ele perdeu o quê? Ele perdeu a exclusividade do papai e da mamãe. E aí o que ele fez? Ele foi e matou a irmãzinha. Tá na hora que a criança está tomando banho, a mãe caiu na besteira de falar assim: meu filho, vigia que é fulaninha, toma conta aqui que a mamãe vai tomar uma água. Aí a hora que a criança estava ali na banheirinha, ele pegou e empurrou ela para debaixo d'água, assim, matou a irmãzinha. A hora que a mãe chegou, a criança já estava morta ali dentro da banheirinha. Entendeu? Então são perigosíssimos, viu, gente? Tomem cuidado, senhores pais, procurem ver essas, vamos dizer, essas características malignas que tem no filho, tá? E não fica querendo tampar o sol com a peneira. Procura logo um profissional, porque aí o profissional ele já vai detectar e diagnosticar. E aí, nesse caso, o que pode ser feito? Existe um medicamento que pode ser aplicado no psicopata quando ele é criança, tá? Para poder conter esse distúrbio de comportamento. Mas aí chega numa certa idade que não dá mais. Viu, Faria? É interessante aproveitar essa dica que o Fernando está passando para realmente observar. Já tem que observar naturalmente, né? Tem que observar. Já tem que observar. Os pais têm que manipulador, é mentiroso, é teatral, tá certo? Manipula, fala mal da professora, faz aquele rolo todo, chega em casa, bate nos colegas na escola, a professora reclama, a mamãe fala: não, meu filho não posso, tal, e começa aquela conversa. Mas a mãe evita de ficar olhando os sinais. Então quem assistiu o filme do Kevin vai ver isso, que a mãe muitas vezes, principalmente o pai tampa o sol com a peneira, tá? A mãe não, a mãe já detecta, tenta conversar com o pai, aí o menino faz uma intriga lá e separa os dois. Bom, pessoal, eu estou vendo aqui, você passou para nós, achei interessante o livro de uma psiquiatra carioca, a doutora Ana Beatriz, autora do livro Mentes Perigosas. Como é que é? Um caso aqui? Mentes perigosas. Aí os psicopatas nascem com um cérebro diferente. Exato. É o que nós falamos anteriormente, viu, Faria? O psicopata, ele já nasce psicopata. Ele não se faz psicopata. É isso que a gente tem que entender. O doente mental, psicótico, ele pode, ao longo da vida dele, ficar psicótico, ficar doente mental. Tá? Agora o psicopata não, ele já nasce. De 0 ano até a velhice dele. Tá? Então eu tive um professor... Esse livro aqui é bom? Excelente, Faria. Eu recomendo, porque ele tem uma linguagem fácil de entender. A doutora Ana Beatriz, ela coloca esse assunto de uma forma fácil de entender, de assimilar. E a própria doutora Ana Beatriz, ela diz o seguinte, que opinião dela, que eu também concordo com essa opinião dela, ela considera o psicopata não como humano, mas uma espécie à parte. Então, quer dizer, na realidade, o psicopata ele é um predador de seres humanos. Deu para entender? Sim, com certeza. É como se fosse um tubarão. Ele é um predador. Ele não age como ser humano. Tá? Eu tinha um professor que falava o seguinte: o psicopata ele morre de 2 jeitos. Ou de velho ou matado. Porque nem doença, gente, o psicopata faz. Câncer, então, ele nunca vai ter. Os psicopatas eles têm uma saúde de ferro. Por quê? Porque a gente sabe que as doenças, Fábio, elas estão ligadas a quê? As emoções. Tá? Então, a maioria das doenças que a gente faz vem de emoções. Agora, como o psicopata não tem emoção, ele não fica doente. E isso tem um psiquiatra que trabalhou 25 anos num presídio britânico. Tá? O nome dele é Adrian Hine. Tá? Ele escreveu um livro que chama Anatomia da Violência, mostrando, porque quando ele estava lá trabalhando no presídio, ele era chefe da enfermaria, viu, Faria? E aí o que ele diz é o seguinte: o psicopata, ele nunca viu em 25 anos, Faria, dar entrada na enfermaria um psicopata doente. Eles não ficam doentes. Eles chegam lá com perfuração, quebrado, machucado, mas doentes não ficam. Interessante. Tá? Então vocês nunca vão achar um psicopata, Faria, num hospital Langote. Ele não adoece, ele não faz um câncer. Interessante. Tá? Bom, e já que a gente fechar aqui então, essa diferença hoje, falando sobre psicose e psicopatia, tem solução nesse caso? Dá para agir, conviver com uma pessoa assim? Faria, não dá para conviver com um psicopata. Tá? Não dá.
E eu sempre falo para as pessoas que às vezes me procuram, pacientes que eu já tratei, que já sofreram a ação nefasta de um psicopata, eu sempre falo para as pessoas, nunca bata de frente com um psicopata, tá? Nunca acuse um psicopata, nunca fala assim, eu vou para o tribunal porque lá a justiça vai me ajudar, vai me favorecer. Não, o psicopata ele consegue inverter tudo, viu, gente? Tá? Mesmo que você seja a vítima, ele consegue te transformar em algoz, tá? E ele sendo a vítima. Ele consegue encantar um jurado, ele consegue encantar um juiz, um promotor, tá? Então, a solução é a seguinte, gente. É a solução que o meu sogro, que era psiquiatra, ele sempre falava. A solução para o psicopata é só o Cristo, tá? É rezar. Tá? Porque está na mão de Deus, de Jesus mesmo, não tem como fazer nada. Quanto mais distância, melhor afastar. Se você tem um marido que é psicopata, o que você vai fazer? Procura separar dele sem criar muito caso. Tá? Porque qualquer caso que você vai criar, mesmo que seja justo, você vai perder. Ou seja, mesmo a separação ainda pode criar um problema. Ainda pode criar. Então, por favor, quando se vê diante de um psicopata, enfia o rabo entre as pernas e fala, eu perdi. Tá? Porque pelo menos você vai sair com prejuízo material, mas não vai sair sem um prejuízo para a sua vida. Tá? Não adianta, gente. Toda pessoa que tentou bater de frente com um psicopata se deu mal. Tá? Porque eles conseguem enganar todo mundo. Fernando, inclusive profissionais como nós. Isso eu ia comentar, eles estão no meio social em qualquer área. Então, tem qualquer área. As áreas preferenciais deles, segundo a estatística, Faria, primeiro é a parte religiosa. Eles adoram estar ali na cúpula da religião. São pastores, padres, tá? Depois eles gostam de ficar ali na área militar. Tá? Vão querer ser oficiais, delegados, tá? Isso quer dizer, eles vão estar em posições que têm poder. Tá? Então você não vai achar... Sempre por cima. Sempre por cima. Você nunca vai achar um psicopata lá limpando rua. Tá? Ali como gari, faxineiro, como enfermeiro, como professor. Tá? Eles querem posições que eles tenham poder. Poder de mandar, poder de ganhar dinheiro, de fazer o que puder. Tá? Então, muito cuidado, porque o psicopata ele está aí, ó. Tá no meio do seu trabalho, está no meio da sua família. São aquelas pessoas que jogam uns contra os outros, tá? Jogam um irmão contra o irmão, jogam um marido contra a esposa, jogam um filho contra uma mãe e vice-versa. Tá? E dentro da empresa, viu, Faria? São aqueles que fazem intriga entre os colegas, que jogam contra os chefes e fazem um rolo danado. Tá ok. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela